Muito bem, gente. Nós vamos continuar hoje a nossa série No Limite. E eu sei que você deve estar ansioso aí, coçando a mão com o celular para tentar ver o resultado das eleições. Mas eu vou fazer a você um grande desafio, que é não toque no seu celular pelos próximos minutos, tá bom? Vê se você aguenta esse desafio. Até porque eu ouvi dizer que eles só vão divulgar 8 horas. Então, você me dá até as 8. Se eu passar de 8, você está liberado, tá bom? Então, vamos lá. Quando tiver faltando 5 para as 8, alguém levanta a mão com 5 aí, tá bom? Eu espero acabar bem antes disso, mas faz um esforço, tá bom? Para a gente poder conversar um pouquinho aqui, o nosso aproveitamento ser bom. Hoje a gente vai ter uma passagem, a gente vai ler uma passagem bíblica bem curtinha, e eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre o significado dessa passagem. É uma passagem que eu diria é talvez a principal passagem do Novo Testamento que tem a ver com esse tema, o tema no limite, esperança para os que estão enfrentando a realidade do esgotamento. Vamos fazer mais uma oração, pedindo para Deus nos abençoar aqui durante esse tempo. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Poderíamos com certeza estar em qualquer outro lugar. Poderíamos estar em vários outros lugares, mas de alguma maneira o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui. E nós queremos agora pedir que, nesse momento em que nós vamos abrir a Tua palavra e ler essa palavra, que o Senhor de fato fale através dela ao nosso coração. Que não seja simplesmente uma letra morta, mas que seja, de fato, uma palavra de poder, que possa entrar no mais profundo do nosso coração, gerando esperança, gerando encorajamento, trazendo renovo, Pai, recarregando, de fato, a nossa bateria da alma, que a gente saia daqui essa noite renovado, cheio da esperança que vem da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, são palavras muito especiais de Jesus. Veja o convite, o apelo que Ele faz. Vamos ler juntos aqui, está ali na tela, a gente pode ler todo mundo. Vamos lá? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus para os cansados e sobrecarregados. São palavras que Ele oferece, um chamado, um convite da graça, em que Ele oferece descanso. E, de fato, esse é o tema que a gente tem abordado aqui, a experiência de viver no limite e a experiência de estar sobrecarregado, de estar vivendo numa situação em que os recursos interiores não são suficientes para enfrentar uma demanda exterior, uma pressão sobre a gente. E esse texto tem muitas coisas para nos ensinar, mas a gente precisa refletir sobre ele, pensar, por exemplo, quem são esses cansados e sobrecarregados que Jesus aqui menciona. Que tipo de gente ele está querendo falar? Que tipo de cansaço? Que sobrecarga é essa? O que significa essa expressão, venham a mim? Como é que eu sei se eu estou indo a Jesus ou não? O que significa essa palavra? O que significa essa expressão, tomem sobre vocês o meu jugo? O que Jesus queria dizer com isso? Meu objetivo aqui é pensar um pouquinho, a gente vai começar justamente com a questão dos cansados e sobrecarregados. A gente vive hoje. Se eu perguntasse aqui quem está cansado e sobrecarregado, possivelmente algumas pessoas iam levantar a mão e dizer, olha, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo uma situação de cansaço, de sobrecarga,
seja física, emocional, espiritual. Pode ser que você se enquadre nessa situação, e isso às vezes é muito pesado mesmo. A gente tem, eu queria colocar aqui 2 exemplos recentes de situações que terminaram em tragédia. A primeira delas é a desse camarada aqui, que você vai ver agora, que há pouco tempo atrás não aguentou a pressão, a sobrecarga, e ele resolveu que ele ia tirar a própria vida. Né? A gente acompanhou recentemente o suicídio de Robin Williams, e vendo na internet eu achei uma matéria falando sobre esse incidente, em que um dos amigos chegados dele deu o seguinte depoimento sobre ele. Tinha outras coisas, mas ele disse o seguinte, que ele, o Robin, estava infeliz como de costume. E essa expressão me chamou a atenção. Habitava em um lugar escuro. Habitava num lugar escuro. Às vezes a gente tem essa sensação de habitar num lugar escuro. Às vezes a gente olha para um lado, não vê nada. Não vê direção, olha para o outro, também não vê. Eu não sei se você já se sentiu, ou talvez esteja se sentindo assim, habitando num lugar escuro. Fato é que o Robin Williams não aguentou a pressão, causada também por alguns problemas psiquiátricos, evidentemente, mas ele acabou tirando a própria vida. O outro exemplo que eu queria trazer para vocês aconteceu alguns anos atrás. Você se lembra muito bem dessa moça aqui? Vocês lembram dela ou não? Quem é essa moça? Alguém lembra? Não. Isso. Leila Lopes. Ela, alguns anos atrás, também cometeu suicídio. Era uma atriz, já fez novela e tal, e ela, alguns anos atrás, não me lembro ao certo quanto, mas poucos anos atrás, ela cometeu suicídio. E ela deixou uma carta. Na época, essa carta foi publicada no jornal O Globo, e eu tirei um trechinho dessa carta em que ela dizia o seguinte: fui uma guerreira, mas cansei. Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu quero paz. Estou cansada de cabeça. Não aguento mais pensar, pagar contas, resolver problemas. E aí ela vai escrevendo, né, várias coisas, mas eu achei interessante esse trechinho em que ela diz o seguinte: eu estou cansado, não aguento mais. Eu cansei. Ela até diz, eu lutei, fui uma guerreira, mas eu não aguento mais. E isso se tornou tão pesado que ela chegou a cometer suicídio. A gente vive hoje, há pouco tempo atrás saiu no Globo uma matéria dizendo que a gente vive uma explosão dos índices de suicídio aqui no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas um dos lugares onde a gente tem mais suicídio no Rio de Janeiro e no Brasil é o bairro de Copacabana. Temos muitos suicídios aqui na nossa região. Esse problema não está longe de nós, está perto. E eu fico imaginando o que as palavras de Jesus, dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, podem significar para esse tipo de gente. Se a gente for pensar quem são esses cansados e sobrecarregados para os quais Jesus falava, a gente vai chegar a uma conclusão. Tem um comentarista que escreveu uma coleção de comentários sobre o Novo Testamento. Ele disse o seguinte sobre essa passagem: nos dias de Cristo, os povos arfavam sobre pesadíssima carga. O que os romanos deixavam dos bens dos pobres eram levados pelos impostos decretados pelas autoridades religiosas. Porém, a verdadeira carga, como sempre, não era financeira ou material, e sim a espiritual. Jesus lança seu apelo a almas cansadas e não apenas a corpos cansados. Isso aqui não é nenhuma dualidade de dizer que o corpo tem menos valor do que a alma,
não é uma dicotomia platônica lá da filosofia grega, não é isso. É apenas uma constatação de que, na época de Jesus, as pessoas para quem ele estava falando essas palavras, muito mais do que enfrentar uma crise de depressão, como talvez foi o caso do Robin Williams ou a Leila Lopes, estavam enfrentando uma opressão de outro tipo. Não era simplesmente uma crise emocional. Era uma opressão religiosa. As palavras que Jesus está dizendo, se você olhar direitinho o contexto, elas têm um cunho religioso. Jesus está falando sobre o cansaço e a sobrecarga que a religião, que a religiosidade, muitas vezes acaba impondo sobre a vida das pessoas. De fato, aquelas pessoas que viviam na época de Jesus tinham uma opressão de um sistema político muito cruel, que era o sistema político romano. No entanto, mais do que essa pressão e essa opressão política, havia a opressão dos líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, pessoas que eram absolutamente radicais na sua maneira de entender a lei de Deus e acrescentaram uma série de preceitos às leis de Moisés e criaram uma verdadeira religião do medo e do pavor, afirmando que você, para poder ser aceito por Deus, tinha que cumprir na íntegra e meticulosamente uma série de regras. Alguns, inclusive, dizem, alguns estudiosos, que a lei de Moisés, e se a gente pegar ali o resumo, os 10 mandamentos, foram esmiuçados pelos fariseus, pelos mestres da lei, em mais de 600 pequenos mandamentos. E para tudo que havia na vida, havia um mandamento. E você, além de sofrer uma opressão social, política, havia essa opressão espiritual, que o tempo todo dizia para você que se você não cumprisse ali na risca aqueles mandamentos, aquelas regras, você seria rejeitado por Deus. Você seria abandonado, você seria castigado por Deus. É de tal maneira essa realidade que Jesus chega a falar sobre esses líderes no próprio Evangelho de Mateus o seguinte, olha ali, eles atam fardos, falando dos fariseus, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Jesus, então, chega para esse tipo de gente e está falando, olha, venham a mim. Ao invés de ir procurar esses líderes religiosos, venham a mim, porque eu vou oferecer descanso para vocês. O que eu tenho para vocês não é mais regrinhas. O que eu tenho para vocês é uma realidade diferente. O que eu tenho para vocês é descanso. E, gente, isso é muito atual. Às vezes a gente pensa que se trata apenas de uma coisa que aconteceu lá no primeiro século. Mas ainda hoje, o peso da religiosidade é muito grande. Porque as pessoas, via de regra, têm um senso de transcendência, um senso espiritual. As pessoas buscam a Deus. E nessa busca, elas procuram diversos lugares, diversos líderes, diversas religiões. E na maioria dos casos, o que acontece é que essas religiões impõem uma série de orientações. Chegam para você e dizem assim, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai encontrar a paz que você procura. Se você seguir os mandamentos, se você seguir as orientações, você vai encontrar Deus. Deus vai te aceitar, Deus vai te acolher. Né? Tem até o famoso ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você quer ser aceito por Deus, obedeça a Deus. Essa, gente, via de regra, é a lógica da religiosidade. A religiosidade fala isso. Religiosidade é um conjunto de instruções. E Jesus aqui, ele não está essencialmente, primeiramente, dando um conjunto de instruções.
Ele está fazendo um convite. Venham a mim e vocês vão achar descanso. Se vocês querem descanso, venham a mim. E, gente, muitas vezes a gente tem confundido essa orientação, esse chamado de Jesus, porque a gente normalmente entende, quando Jesus está dizendo venham a mim, a gente entende que Jesus está dizendo venham à igreja. Ou então, que Jesus está dizendo venham ao pastor. Ou então venham a determinada denominação religiosa. Não, Jesus está dizendo venham a mim. Ele está fazendo um convite para ele. E aí a questão é o que isso significa? O que significa o chamado de Jesus, venham a mim? Porque a gente vive num país onde quase todo mundo diz que é cristão. Quase todo mundo diz que é seguidor de Jesus. E aí todo mundo pode chegar e falar, não, eu fui a Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou cristão. Mas será que é simples assim? Será que porque você nasceu numa família cristã, seja católica, seja evangélica, seja, enfim, uma família cristã, você automaticamente é também um cristão? Será que você já, de fato, aceitou esse convite? Venham a mim os cansados, os sobrecarregados? Como é que nós sabemos isso? Como é que nós podemos entender esse convite? O que significa esse ato de ir a Jesus? Eu acredito que é por isso que Jesus, então, coloca uma explicação no convite. Porque ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e vocês acharão descanso. E aí ele explica melhor o que significa esse venham a mim. Em duas atitudes, eu diria. A primeira delas é quando ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Se você quer saber se está indo a Jesus, se você está aceitando, se você está na categoria daqueles que responderam positivamente a esse chamado de Jesus, venham a mim, a pergunta é, será que nós estamos tomando sobre nós o seu jugo, o jugo de Jesus? E aí você fala, não, mas peraí, o que é esse negócio de jugo? Vamos tentar entender a questão do jugo. O que Jesus quis dizer por tomem sobre vocês o meu jugo? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir à roça. Eu, durante uma fase da minha vida, morei na zona rural e vi alguns jugos. Não sei se você já viu um jugo. Quem aqui já viu um jugo? Vocês já viram um jugo, né? Quem morou na zona rural já viu um jugo. Ou talvez numa cidade pequena tenha visto também o jugo. O jugo, gente, é aquela peça de madeira que está ali sobre os dois bois. Aquilo é o jugo. Eu imagino que Jesus, que como filho de carpinteiro, e como carpinteiro que foi, ele tenha feito muitos jugos. E ele sabia muito bem o que ele estava dizendo quando ele falou sobre o jugo. O jugo, gente, é essa peça de madeira que é colocada sobre os animais para emparelhar os animais e para manter os animais sob o seu controle. O chefe ali, o agricultor, o arador, por exemplo, ele segue ali atrás, segurando com a corda o jugo, controlando os animais, mantendo os animais dominados através do jugo. Daí que na expressão bíblica, na literatura bíblica, a questão do jugo se tornou uma espécie de sinônimo, de ilustração para significar a questão da dominação. Por exemplo, você tem a palavra julgo e tem a palavra subjugar. O que a palavra subjugar significa para você? A ideia de subjugar, quando você ouve essa palavra, você imagina o quê, por exemplo? O que você imagina? Submissão, o que mais? Dominação. O que mais? Controle. É exatamente isso. A Bíblia fala, por exemplo, do jugo do faraó, que era a dominação do faraó. A Bíblia fala, por exemplo, do jugo do rei da Babilônia. Então o jugo, ele, via de regra, era aquela dominação e era um jugo pesado.
Muitas vezes, por exemplo, eu me lembro da passagem em que Salomão assume o trono depois do seu pai, Davi, morrer, e o povo de Israel, através dos seus líderes, chega até Salomão e fala assim: Salomão, o seu pai impôs sobre nós um jugo pesado. A gente queria que você, agora que é o nosso rei, aliviasse o jugo. E aí, vocês lembram o que Salomão falou? Salomão disse o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que o dedinho, na verdade, que a perna do meu pai é tão somente o meu dedinho. Se o meu pai impôs um jugo pesado, o meu vai ser 10 vezes mais pesado. E aí você imagina como é que foi a história, depois você lê a história lá de Salomão. O jugo foi muito pesado para que o povo pudesse construir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Veja só, estou falando isso porque você pode estar estranhando. Como é que Jesus chega e fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo? Peraí, jugo dá a ideia de uma coisa pesada. Jugo dá a ideia de uma dominação, de um controle, de um autoritarismo. Só que Jesus, ele fala algo mais. Ele está falando aqui: submetam-se à minha autoridade. E ele diz o seguinte: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: o meu jugo não é igual o jugo dos fariseus, dos escribas da lei. Na verdade, havia inclusive uma forma de usar essa palavra jugo, era para o conjunto de ensinos de determinado rabino, de determinado líder religioso. Então, cada rabino tinha o seu jugo. E os alunos, eles procuravam ali os rabinos e falavam: olha, eu posso me juntar a você? Eu posso me colocar sobre o seu jugo? E alguns tinham uma determinada linha, outros tinham outra linha, mas via de regra, o jugo desses fariseus, desses líderes, era muito pesado, porque era em cima de regras e regras e regras. Jesus então está dizendo: olha, se vocês querem encontrar descanso, venham para o meu jugo. Submetam-se ao meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo então é o seguinte: venham a mim, mas vir a mim significa, antes de mais nada, submetam-se à minha autoridade. Se você não está disposto a se submeter à autoridade de Jesus na sua vida, então, de alguma maneira, você ainda não foi a Jesus. Porque o convite de Jesus é para que a gente se submeta à sua autoridade. Jesus não pode simplesmente ser... A gente não pode ir a Jesus e dizer assim para Jesus: faz o seguinte, eu estou precisando de uma força aqui na minha vida, estou passando por uns problemas, Jesus, assim, muito sério, coisa braba mesmo, e estou precisando de um help, Jesus. Então me dá uma força, resolve aí essa parada para mim, Jesus. Me dá uma ajuda aí, dá uma controlada aí no meu marido, que tá difícil o negócio. Ou então, dá uma segurada na onda aí da minha esposa. Ou então, Jesus, toca lá no coração do meu chefe. E às vezes a gente pede algo a Jesus, e não tem nada errado com pedir, mas muitas vezes o que a gente espera de Jesus é tão somente que ele resolva os nossos problemas. Mas o que Jesus quer, na verdade, é que nós nos coloquemos debaixo da sua autoridade. Ele não quer simplesmente ser um carona. Ele quer ser o motorista do carro. Então, se a gente não está disposto a sair do volante e a colocar Jesus no volante, e a verdadeiramente questionar Jesus sobre tudo na nossa vida, se a nossa vida está em ordem diante de Jesus, então, de fato, a gente não está indo a Jesus. Lembrando que Jesus está colocando a coisa da seguinte maneira: o meu jugo é leve,
Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, a nossa relação com Jesus não vai ser simplesmente uma relação de regrinhas. A obediência em relação a Cristo não está relacionado necessariamente a cumprir uma série de regrinhas. São duas palavras, dois mandamentos que andam muito juntos. É o mandamento de obedecer e o mandamento de amar. Por quê? Porque, eu já falei aqui em algumas ocasiões, é possível você obedecer sem amar. Você concorda comigo? No exército, Paulo, me confirma, tem ordem, não tem? A turma obedece lá, não obedece? Mas não é porque os caras amam, né? O camarada lá vai obedecer o capitão, não é por amor, certo? Mas ele obedece. Você vai lá naquele show daqueles golfinhos, aquele negócio maravilhoso, golfinho pulando para lá, para cá, baleia, obedece tudo. Mas eles obedecem por quê? Porque depois ele vai ganhar um peixe. Se ele não ganhar o peixe, ele vai obedecer? A gente pode obedecer porque a gente está interessado na recompensa, e aí a gente obedece. Ou então a gente obedece muitas vezes porque a gente está com medo do castigo. Só que o que Jesus está colocando aqui é diferente. Jesus está falando de uma autoridade sobre a nossa vida. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma diferença entre a palavra poder e a palavra autoridade. Isso vale, inclusive, para os nossos dias, para a questão das eleições, dos governantes. Tem muita gente que quer exercer o poder, mas tem pouca gente disposta a construir a autoridade. Qual a diferença entre o poder e a autoridade? Rapidamente, o poder usa a força para se manter. A autoridade usa a influência. O poder é baseado no medo. Ele se impõe pelo medo. Já a autoridade é baseada no amor. O poder busca o controle. A autoridade oferece o serviço. O poder provoca resistência nas pessoas. E a autoridade promove a admiração das pessoas. O poder acaba, então, afastando as pessoas. E a autoridade aproximando as pessoas. É muito interessante a gente perceber essa dinâmica do poder e da autoridade. O convite de Jesus é: venham a mim e submetam-se ao meu jugo, à minha autoridade. E aí a gente faz uma pausa antes de partir para a segunda frase que Jesus coloca, para a gente fazer uma análise na própria vida. Até que ponto eu, que estou cansado, sobrecarregado, que eu não estou aguentando mais, até que ponto eu estou disposto a buscar em Jesus o descanso, mas, ao mesmo tempo, me submetendo ao senhorio de Jesus? Me submetendo ao fato de que Ele pode e eu não posso. Eu acredito, gente, que muito do nosso cansaço, da nossa sobrecarga, do nosso esgotamento, é fruto da nossa insistente mania de tentar manter o controle de tudo. E aí, como a gente não consegue manter o controle... Opa, obrigado, Leila. Como a gente não consegue manter o controle, a gente se esgota. A gente perde o controle, a gente fica nervoso, a gente bate perna, porque as coisas saem do nosso controle. Não seria muito melhor a gente ter uma relação com Cristo, de entregar mesmo, e de dizer: peraí, será que isso é algo na minha vida que eu ainda estou insistentemente retendo o controle e não entreguei esse negócio para Jesus? A gente pode pensar, quais são as áreas da nossa vida que a gente ainda não entregou, que a gente tem medo de entregar, da gente tem medo de se submeter à autoridade de Jesus. O convite dele é: venham a mim, eu vou dar descanso para vocês. Mas para eu dar descanso a vocês, vocês precisam se submeter. Eu me lembro da historinha que eu ouvi uma vez, muito interessante. Estava tendo um retiro de pastores, e aí, num momento lá de lazer, tinha um lago ali muito bonito no meio do lugar onde eles estavam fazendo aquele retiro. E aí uns foram mergulhar no lago e tal.
E a certa altura um sujeito foi nadando lá no meio do lago para ver o que é que tinha. E ele começou a se afogar. E ele começou a se afogar, começou a gritar socorro, socorro, socorro. E o pessoal lá da praia viu, e tinha um camarada ali que, além de pastor, ele era bombeiro. Ele era salva-vida. E aí o pessoal falou, pô, corre lá, cara, vai pegar o camarada. Ele falou, não, beleza. Ele tirou a blusa e tal, chegou na beira do lago e ficou parado olhando o cara. E aí todo mundo falou, rapaz, ele está se afogando, rapaz, vai lá, vai lá. E ele parado assim, olhando pro cara. E o pessoal insistindo, rapaz, vai lá, rapaz, o cara está morrendo, ele vai afundar. E o cara gritando socorro, engolindo água, desesperado, e o bombeiro lá parado. A certa altura, quando aquele camarada começou a afogar, ele partiu. Ele partiu, em 10 segundos ele chegou lá onde estava o sujeito, pegou e trouxe. Fez ali uma reanimação rápida, o cara ficou beleza. O pessoal então ficou bravo com aquele cara. E falou, rapaz, você está louco, rapaz, você podia ter salvado ele antes, olha, quase o cara morreu. Ele disse o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no Corpo de Bombeiros a gente recebe um treinamento que diz o seguinte, se eu fosse naquela hora que vocês estavam gritando aí, e ele também, morreriam ele e eu. Para que eu pudesse salvá-lo, ele precisava perder totalmente a sua consciência, perder totalmente a sua força, para que ele pudesse deixar que eu salvasse ele. Porque se eu fosse naquela hora, ele estava se debatendo tanto, ele estava com tanto desespero, que ele não ia deixar simplesmente eu salvá-lo. Ele ia, naquela bateção, ele ia acabar afogando ele e me afogando também. E isso é muito interessante a gente pensar. Porque muitas vezes nós somos assim. A gente quer descanso, mas a gente está se debatendo, a gente não acalma, a gente não descansa, a gente não diz para Deus, Senhor, estou aqui. De mim eu não tenho mais o que fazer. Eu agora só afogo. Então venha ao meu encontro. Muitas vezes Deus espera esse momento, o momento da entrega, o momento em que a gente realmente diz, Senhor, eu vou a Ti, eu me coloco diante do Seu jugo. Eu me coloco diante da sua autoridade. É isso que Jesus está dizendo. E ele usa uma segunda expressão, também que é muito interessante. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Parece a mesma coisa, mas não é. Não só precisamos nos submeter à autoridade dele, como precisamos também, gente, nos submeter ao ensino de Jesus. E isso é muito importante. Porque muita gente que diz que está com Cristo e que é um seguidor de Cristo, mas não tem a menor preocupação de formar a sua mente e de ver o mundo e ver a si mesmo e ver a Deus a partir da ótica de Jesus. A partir da maneira como Jesus vê a vida. Eu fico imaginando, por exemplo, acho que eu citei esse exemplo aqui num pequeno grupo. Durante essa campanha, a gente teve aquele incidente trágico do Eduardo Campos, quando caiu o avião e ele morreu. E eu me lembro que logo depois, ainda hoje, várias versões surgiram para explicar o que aconteceu. Por exemplo, alguém levantou e disse, não, que fatalidade. Que fatalidade aconteceu com o Eduardo Campos. Caramba, você é um cara azarado, né? Porque um negócio improvável desse e tal, cai o avião, uma fatalidade. Outros adeptos da teoria da conspiração começaram, não, foi a Dilma que derrubou. Foi a Dilma que derrubou o avião e tal, isso foi uma conspiração, e ele, na verdade, não foi uma fatalidade, foi um assassinato, ele foi assassinado e tal, e defendem essa posição. Outros, mais espirituais, chegaram a dizer, não, Deus que derrubou aquele avião para a Marina, que é uma serva do Deus Altíssimo, assumir o lugar do Eduardo Campos. Então foi Deus que derrubou o avião. Eu ouvi essas três interpretações, não sei se você ouviu, mas pelo menos essas três eu ouvi.
E aí a gente fica pensando, bom, aconteceu um fato, o avião caiu. Mas qual é a interpretação do fato? O que aconteceu, na verdade? Foi muito mais do que um avião cair. Foi o quê? A gente fica aí se debatendo. Estou falando isso por quê? Porque tem muitas coisas nessa vida que a gente fica interpretando. As interpretações que nós damos às coisas, às realidades, é aquilo que a gente chamaria de uma cosmovisão. A nossa maneira de ver o mundo é a partir desses pressupostos que a gente carrega. E a pergunta é a seguinte: quem molda esses pressupostos? Aonde estão baseadas as nossas convicções sobre a vida, sobre Deus, sobre nós mesmos? Aonde isso está baseado? Seguir o que a gente está vendo aqui, venham a mim, aprendam de mim, significa dizer o seguinte: olha, eu vou pegar o óculos de Jesus e vou botar. Eu vou ver o mundo através das lentes de Jesus. Eu vou ver Deus através da maneira como Jesus vê Deus. Eu vou ver o ser humano da maneira como Jesus vê o ser humano. Por exemplo, se você diz, eu não sou pecador mais, eu parei de pecar. Você pode dizer isso, não tem problema nenhum. A questão é que você não pode dizer isso e dizer que essa é a opinião de Jesus. Que Jesus concorda com isso. Então, você pode ter a sua opinião. Entre os rabinos na época de Jesus, tinham opiniões diferentes. Um pensava uma coisa, o outro pensava outra coisa, o outro pensava outra coisa. Principalmente sobre o sábado, a lei do sábado, tinha uns que eram mais restritos, outros eram menos restritos. Cada um tinha o seu conjunto de dogmas, de interpretações das Escrituras. E a pergunta é, Jesus é um desses mestres. E ele está dizendo, venham a mim, tomem o meu jugo, a minha coleção de ensinamentos, tomem sobre vocês. A questão é, temos aprendido de Jesus a partir da maneira como ele vê? Será que a gente se preocupa com isso? Ou será que a gente muitas vezes forma os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas teologias? A gente forma tudo isso baseado em quê? Se não nas palavras de Jesus. Os nossos conceitos, por exemplo, hoje a Juliana está começando aqui uma série, o grupo vai começar uma série sobre família. Se há uma área em que existe um conjunto de verdades conflitantes entre o que a gente crê aqui e o que o mundo lá fora está ensinando, é sobre a família. O que o mundo hoje diz que é uma família, por exemplo. E o que a palavra de Deus, o que Jesus diria que é uma família? O que Jesus diria que é um casal? O que Jesus diria que é o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos? Como é que se forma uma família? Como devem ser as relações familiares? Veja, isso é cosmovisão. A pergunta é, será que nós estamos formando os nossos conceitos sobre a vida a partir da ótica de Cristo ou a partir da ótica predominante no mundo? Nós temos a tendência de afrouxar os nossos valores e de nos amoldar àquilo que está à nossa volta, ao politicamente correto. E, gente, isso é muito sério. É seríssimo como a gente vai perdendo os nossos referenciais. Como a gente vai perdendo. Hoje, eu recebi uma mensagem da minha cunhada que mora no Canadá. E ela dizendo de uma lei que já é na Europa, assim, e agora está valendo no Canadá também, está sendo aprovada lá, que os médicos são proibidos de prestar qualquer tipo de socorro a um bebê quando a mãe decide fazer um aborto. Se o bebê sobreviver, ficar vivo ali e agonizando, os médicos não podem socorrer. Aí você fica imaginando, não, aonde está, gente? Aonde a gente está indo?
questões como o aborto e outras tantas que a gente chama de polêmicas, mas que, à luz da palavra de Deus, não são polêmicas, são claras. Então, nós precisamos refletir sobre onde nós estamos formando os nossos valores. Aprendam de mim, é o que Jesus está dizendo. Será que muitas vezes a gente não está no limite porque a gente tem seguido aquilo que o mundo à nossa volta diz que é o certo, e aí de repente a gente chega numa encruzilhada que não é o certo e a gente se desespera. E eu me lembro aqui do Rubem Amorese. Rubem Amorese, um presbítero amigo lá da igreja de Brasília, do Planalto, e ele escreveu um livro e ele falou no livro uma crise que ele teve, porque quando o filho dele estava novinho, devia ter uns, 2, 3 anos, a Veja publicou uma matéria com o pensamento predominante na linha de criação de filhos que vigorava naquela época. E naquela matéria se dizia que os pais não podiam, em hipótese alguma, disciplinar os seus filhos com mais rigor, que os pais não podiam, em hipótese alguma, determinar os caminhos dos filhos, tinham que deixar os filhos encontrarem o seu caminho, uma linha bem dessa, que a criança faz o que quer e tal, constrói o seu caminho e tal, poucos limites. E aí ele viu aquilo, olhou para a Bíblia, olhou para vários textos em Provérbios que falam da necessidade de disciplinar o filho e tal. E aí ele ficou, poxa, são psicólogos, gente que estudou, fez doutorado, PhD nisso, eles estão falando, deve ter razão, né? Mas, como eu sou meio tradicional demais, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. E ele resolveu seguir. 10 anos depois, seus filhos já estavam na adolescência, a Veja publica uma nova matéria. E na nova matéria dizendo o seguinte: surge os especialistas, os PhDs na psicologia familiar, começam a dizer da importância de manter os limites, de disciplinar os seus filhos, de corrigir, porque não pode deixar a criança solta, não pode deixar nada. E aí ele ficou pensando, caramba, e se eu tivesse seguido a Veja de 10 anos atrás? Meu filho hoje é adolescente. A Veja vai me indenizar? Porque a infância não volta mais. Eu perdi 10 anos fazendo o errado. E agora não dá mais tempo de fazer o certo. Percebe? E aí ele escreveu um texto muito interessante sobre essa questão de como muitas vezes a gente corre perigo quando a gente se deixa moldar as nossas convicções pela moda, por aquilo que é a última verdade que está ao nosso redor. Aprendam de mim. Eu queria colocar uma imagem aqui só para lembrar, para explicar um pouco como isso se aplica aqui de uma forma mais prática. Não sei quantos viram esse filme, inclusive do Robin Williams, que a gente mostrou no início. Jesus aqui está dizendo, submetam-se ao meu ensino. E esse filme é a história de um professor que entra numa escola muito tradicional, que tem as suas regras, e esse professor, a partir das suas convicções, da sua metodologia, um professor inovador, ele conquista os alunos. É muito interessante a gente pensar isso, a realidade desse filme, a partir da nossa própria vida. Quando nós estudamos, alguns já não estudam mais hoje e tal, mas a gente lembra da época que a gente frequentava lá a escola e tal. A gente pensa num professor que marcou a nossa vida. Aquele professor com o qual a gente se identificou, que a gente aprendeu. A gente aprende mais com alguns e aprende menos com outros, não é verdade? Tinha professor que você não aguentava ver a cara dele, você falava, meu Deus do céu. Pode existir
a situação de você desaprender uma matéria por causa do professor. Quando o professor é muito ruim. E Jesus aqui está falando assim, aprendam de mim. E do mesmo jeito que ele falou assim, submetam-se, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aqui ele está dizendo, aprendam de mim. E aí ele fala, pois sou manso e humilde de coração. Diferentemente dos outros mestres, dos outros líderes religiosos, que muitas vezes eram arrogantes, eram orgulhosos, Jesus ensina porque ele é manso e humilde. Eu me lembro do Robin Williams nesse filme, como ele conquistou aqueles alunos. E o filme é muito bacana porque no final os alunos assumem uma posição de risco da própria vida, eles desobedecem às regras vigentes para defender o seu professor. Isso é muito interessante. Veja, quando a gente acredita num professor, a gente corre risco por ele. Quando a gente acredita numa ideia, a gente vai até o fim, a gente acredita, a gente briga por esse negócio. E é exatamente isso. Veja o que... Eu ia passar aqui uma coisa, mas não vou passar agora não. Mateus, aí mesmo no Evangelho de Mateus, olha o que a gente lê logo depois que Jesus termina o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus era um professor que, quando ele ensinava, ele maravilhava as pessoas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele não ensinava com o dedo em riste, ele não ensinava simplesmente apontando o dedo, condenando, julgando, mas Jesus ensinava levando as pessoas a se maravilharem com o seu ensino. E aí ele está dizendo, olha, venham a mim, eu sou esse professor manso e humilde. Fechando, pode ser que você esteja nessa situação hoje, no limite do esgotamento, nessa dimensão da sobrecarga, de alguma coisa que está te pressionando. Pode ser a própria religião te pressionando, e você pode viver naquele conflito de que, será que eu estou fazendo a coisa certa para agradar a Deus? Será que de fato Deus me aceita? E se eu não fizer isso, será que eu vou perder minha salvação? E aí, se eu pisar na bola, como é que vai ficar? E você fica com medo, você fica desesperado, você fica cansado. Jesus está dizendo, venham a mim. E isso significa duas coisas. Primeiro, vocês lembram? Submetam-se à minha autoridade. E em segundo, submetam-se ao meu ensino, aprendizado. As duas perguntas que nós precisamos fazer. Será que eu tenho realmente, será que eu estou realmente submetido à autoridade de Jesus? Será que aquilo que Jesus diz na sua palavra é a última palavra para mim? Será que eu tenho preocupação, por exemplo, em relação à minha vida hoje? Em relação a tudo que eu faço, a tudo que eu sou? Aquela preocupação de dizer, será que Jesus, ele aprova isso? Será que eu estou, de fato, debaixo da autoridade de Jesus? E será que eu estou, de fato, aprendendo, formando os meus conceitos, as minhas convicções a partir da palavra de Jesus e não a partir da minha palavra? Porque, gente, do contrário, como é que nós podemos dizer, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus? Se a gente não se coloca sob o jugo dele, manda na própria vida, se a gente não se submete a nada e a ninguém, se a gente não procura saber o que Jesus pensa sobre a vida e sobre Deus e sobre nós mesmos, e não forma os nossos conceitos, as nossas convicções a partir da palavra de Jesus, como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos, de fato?
E mais, permaneceremos no limite. Porque o descanso é para esses que vão a Jesus e se submetem ao seu jugo, à sua autoridade e mais, ao seu ensino. Aqueles que simplesmente chegam para Jesus e falam: Jesus, não dá mais não. Eu não cansei de conduzir, de mandar na minha própria vida, e eu, Senhor, preciso mesmo que o Senhor venha e pegue o volante, porque já bati esse carro diversas vezes, toda vez que eu pego esse carro é um problema. O Senhor tem que conduzir esse carro, tem que dirigir, porque para mim não dá mais. Para refletir, 3 ou 4 perguntas aí você leva para casa. Primeiro, você está cansado? Ou sobrecarregado? Segundo, onde você tem procurado descanso? Onde? E aqui eu ouso dizer, por mais que você seja partidário da Dilma ou do Aécio, tá? Nenhum deles será o seu salvador. Nenhum deles. Nenhum deles. Não adianta você dizer, agora sim. Ou então, agora está tudo perdido. Nem agora sim, nem agora está tudo perdido. Porque a sua vida e a sua nação não está na mão dessas pessoas. Nós cremos na soberania de Deus. Então, onde você tem procurado descanso? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E na mulher também. Né? Porque a gente pode pensar que é falando do Aécio, né? Mas maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na mulher. Onde você tem procurado descanso? Será que você acha que realmente a sua vida vai resolver-se a partir de uma eleição? Terceiro, o que Cristo representa para você? Ser cristão é muito mais do que dizer assim, não, eu admiro Cristo, eu acho que Cristo é um cara legal assim, né? Maneiro, mestre, show de bola, um gênio, né? Cristo foi um gênio. Então você fala de Cristo como quem fala de Maomé, como quem fala de Buda, como quem fala de Confúcio, como quem fala de Pelé, como quem fala do Neymar. Você fala de Cristo. Né? Um gênio. O que Cristo representa para você? Se é apenas isso, é muito pouco. E em quarto e último, quais são as principais dificuldades que você ainda tem para se submeter à autoridade e ao ensino de Cristo na sua vida? É pensar isso. Quais são as dificuldades? Talvez aí em que áreas? Pode ser que você diga assim, bom, na área da família, eu acho que eu estou me submetendo bem assim a Cristo. Mas na área, sei lá, na área profissional, eu acho que eu não me submeti a Cristo. Ou o contrário, né? Você pode dizer, não, eu vocacionalmente eu estou servindo, realmente estou me submetendo ao senhorio de Cristo, mas na área da família, realmente, eu acho que ainda estou. Então é para fazer uma autoanálise, uma autoleitura aí da sua vida e pensar nessas dificuldades, nessas áreas, onde Jesus olharia para você hoje e diria assim, vem a mim, vem a mim. Eu não queria que a gente saísse daqui hoje dizendo assim, não, isso aí é a palavra, né? Eu já fui, já sou crente, já sou cristão. Já fui a Cristo. Mas acontece que a gente precisa ir sempre. E às vezes a gente vai, mas não leva tudo, leva uma parte. Então hoje o desafio é assim, eu vou a Cristo, mas o que eu ainda não levei a Cristo? O que na minha vida eu ainda não levei? Ainda está guardadinho lá. Eu vou, mas deixo aquilo ali guardado. É pensar nessas áreas aí. E aí, a promessa que fica é essa promessa. Venham a mim e vocês acharão descanso. Você quer descanso? O caminho é esse. É ir a Cristo. Descanso para as suas almas. Se você está no limite, o caminho é ir a Cristo.
É Cristo que vai efetivamente trazer o descanso que você precisa. Não é a igreja, não é o pastor, não é a esposa, não é o filho, não é a Dilma, não é o Aécio, não é o Pezão, não é Crivella, não é ninguém que vai resolver a sua vida e que vai te dar descanso. Quem vai dar descanso para você é Cristo. A sua maior sede é essa. Vamos fazer uma oração?